Nos Estados Unidos, esse caso dominou jornais, programas de TV e discussões públicas por meses. Tudo parecia simples demais. Um crime brutal, uma vítima sem histórico de conflitos e um suspeito que, aos olhos da polícia e da mídia, se encaixava perfeitamente na história. A narrativa estava pronta antes mesmo da investigação começar. E o país inteiro acreditou que a verdade já havia sido encontrada. Mas enquanto as manchetes apontavam para uma única direção, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção de quem observava com mais cuidado. Horários não batiam, depoimentos mudavam de forma quase imperceptível e certas provas pareciam mais convenientes do que sólidas. Mesmo assim, essas inconsistências foram ignoradas. A investigação seguiu firme, sustentada mais pela pressão pública do que pelos fatos. O que ninguém imaginava era que a verdade estava sendo construída sobre suposições perigosas. Enquanto a polícia comemorava avanços, pistas importantes eram deixadas de lado. Pessoas próximas ao caso agiam de forma estranha, mas não eram questionadas. E o verdadeiro responsável, se é que era quem todos acreditavam, permanecia invisível, protegido pela confiança cega no que parecia óbvio. Anos depois, quando esse crime já era tratado como resolvido, uma descoberta inesperada virou tudo do avesso. Aquilo que parecia um final definitivo se transformou em uma das maiores reviravoltas da história criminal americana. No Brasil, poucos conhecem esse caso. Mas ao descobrir o que realmente aconteceu, você vai entender por que essa história chocou um país inteiro. E ainda hoje levanta dúvidas perturbadoras. Quando esse crime aconteceu, nada indicava que ele se tornaria um dos casos mais controversos dos Estados Unidos. A cidade era pequena, tranquila e pouco acostumada à violência extrema. A vítima era conhecida, tinha rotina comum e não despertava desconfiança. Justamente por isso, o choque foi imediato. A sensação era de que algo impossível havia acontecido em um lugar onde essas coisas não acontecem. Nas primeiras horas, a investigação precisou responder rápido. A mídia pressionava, a população exigia respostas e a polícia precisava mostrar controle. Um suspeito surgiu quase naturalmente. Alguém próximo, acessível e fácil de explicar dentro de uma narrativa simples. Para muitos, o caso estava resolvido antes mesmo das provas serem analisadas com cuidado. Questionar parecia desnecessário, mas investigações reais raramente seguem caminhos óbvios. Conforme os dias avançaram, inconsistências começaram a aparecer, testemunhos mudaram, provas perderam força e decisões iniciais passaram a ser questionadas. Ainda assim, a versão oficial permaneceu firme. Foi nesse ponto que esse caso deixou de ser apenas um crime e se transformou em um alerta inquietante sobre erros, pressões e verdades ignoradas. Na manhã em que tudo aconteceu, a cidade seguia sua rotina sem imaginar que estava prestes a entrar para a história criminal dos Estados Unidos. As ruas estavam calmas, comércios abrindo e vizinhos cumprimentando uns aos outros. Nada indicava que, poucas horas depois, aquele lugar tranquilo seria tomado por sirenes, viaturas e perguntas sem resposta. A vítima foi vista pela última vez em um horário considerado comum. Pessoas próximas afirmaram que não havia sinais de medo, discussões ou comportamentos fora do padrão. Esse detalhe, aparentemente simples, se tornaria um dos pontos mais debatidos da investigação. Como alguém pode desaparecer ou morrer sem deixar qualquer indício de perigo iminente? Quando o corpo foi encontrado, ou quando o desaparecimento foi oficialmente registrado, a polícia agiu rapidamente. A cena foi isolada, registros começaram a ser feitos e as primeiras hipóteses surgiram quase imediatamente. Para os investigadores, havia pressa em entender o que tinha acontecido antes que o caso ganhasse repercussão nacional.
Ainda nas primeiras horas, depoimentos começaram a ser colhidos. Amigos, familiares e vizinhos relataram versões parecidas, mas com pequenas diferenças que passaram despercebidas naquele momento. A atenção estava voltada para encontrar respostas rápidas, não para questionar detalhes. Foi ali que as primeiras decisões importantes foram tomadas. Sem que o público soubesse, aquele primeiro dia definiria o rumo de toda a investigação. Algumas pistas seriam valorizadas, outras ignoradas. Certas perguntas não seriam feitas. O que parecia apenas o início de um caso comum começava silenciosamente a construir uma narrativa que mais tarde seria duramente questionada. Não demorou para que a investigação encontrasse alguém que parecia encaixar perfeitamente na história. Era uma pessoa próxima à vítima, com acesso fácil e presença confirmada nas horas que antecederam o crime. Para a polícia, aquilo simplificava tudo. A lógica era direta. Proximidade gera oportunidade, e oportunidade gera suspeita. O comportamento desse suspeito começou a ser analisado minuciosamente. Cada gesto, cada palavra e cada reação passaram a ser interpretados como sinais de culpa. Um silêncio virou indiferença. Um nervosismo virou mentira. Mesmo atitudes comuns foram tratadas como suspeitas. A narrativa começava a se formar antes das provas confirmarem qualquer coisa. A mídia rapidamente abraçou essa versão. Reportagens passaram a destacar o suspeito como peça central do crime, criando uma imagem negativa diante do público. No imaginário popular, o caso já estava resolvido. Poucos questionavam se a investigação estava avançando rápido demais ou se outras possibilidades estavam sendo ignoradas. Durante os interrogatórios, o suspeito apresentou versões que, embora coerentes, sofreram pequenas variações com o tempo. Para os investigadores, isso bastou para reforçar a desconfiança. O que não foi considerado é que memória humana falha, especialmente sob pressão extrema. Cada nova entrevista aumentava o peso das suspeitas. Enquanto isso, outras pessoas próximas ao caso foram ouvidas apenas superficialmente. Algumas contradições claras passaram despercebidas e certos álibis nunca foram verificados a fundo. A investigação havia escolhido um caminho, e tudo que não se encaixava nele começou a ser tratado como irrelevante. Sem perceber, a polícia já não buscava a verdade, mas provas que confirmassem o que acreditava desde o início. O suspeito óbvio se tornava o centro absoluto do caso. E quanto mais o foco se estreitava, mais distante a investigação ficava de enxergar o que realmente estava acontecendo. Com o suspeito já definido, a investigação passou a reunir provas que sustentassem aquela narrativa. No entanto, o que surgia estava longe de ser definitivo. Indícios circunstanciais eram tratados como evidências sólidas, enquanto a ausência de provas diretas era minimizada. Para o público, isso não era visível, mas nos bastidores as dúvidas começavam a surgir. Nenhuma impressão digital conclusiva foi encontrada. Não havia imagens claras, registros diretos ou testemunhas que colocassem o suspeito no local exato do crime no momento decisivo. Ainda assim, a polícia defendia que o conjunto de indícios era suficiente. A lógica passou a valer mais do que a comprovação técnica. Algumas provas apresentadas pela acusação dependiam exclusivamente de interpretações. Um horário estimado virou certeza absoluta. Um objeto comum passou a ser tratado como instrumento do crime, mesmo sem análises conclusivas. Questionamentos da defesa eram vistos como tentativas de confundir, não como alertas legítimos. Testemunhos que poderiam favorecer o suspeito foram considerados pouco confiáveis. Pessoas que afirmavam ter visto algo diferente da versão oficial tiveram seus relatos descartados por detalhes irrelevantes. Curiosamente, depoimentos contraditórios que reforçavam a acusação
foram aceitos sem o mesmo rigor. Com o passar do tempo, especialistas independentes começaram a questionar o caso. Peritos apontaram falhas na coleta de provas e decisões precipitadas nas primeiras horas da investigação. Mas essas críticas raramente ganhavam espaço. A história já havia sido contada, e mudá-la significaria admitir erros. Assim, o processo avançava sustentado por certezas frágeis. O que deveria esclarecer o crime passou a levantar ainda mais dúvidas. As provas não respondiam às perguntas principais, apenas mantinham a acusação de pé. Era o sinal claro de que algo estava errado, mas poucos estavam dispostos a enxergar. O maior erro da investigação não aconteceu no fim, mas logo no começo. Pressionada pela opinião pública e pela mídia, a polícia decidiu seguir uma única linha desde as primeiras horas. Outras hipóteses foram descartadas antes mesmo de serem analisadas. O caso deixou de ser uma busca pela verdade e passou a ser uma corrida para confirmar uma suspeita já escolhida. Esse tipo de decisão criou um efeito perigoso. Qualquer nova informação era filtrada para se encaixar na versão oficial. Quando algo contrariava a narrativa, era tratado como irrelevante ou fruto de confusão. Assim, a investigação passou a funcionar em um ciclo fechado, onde as conclusões vinham antes das provas. Um erro específico se destacaria anos depois. Uma evidência-chave foi interpretada de forma equivocada. Um dado técnico mal analisado serviu como base para decisões cruciais. Especialistas afirmariam mais tarde que uma simples verificação adicional poderia ter mudado todo o rumo do caso ainda nos primeiros dias. Além disso, registros importantes não foram coletados corretamente. Horários, ligações e movimentações ficaram sem cruzamento adequado. Algumas informações simplesmente desapareceram dos relatórios oficiais, não por conspiração, mas por negligência e pressa. Ainda assim, esses vazios jamais foram explicados de forma convincente. Quando a defesa tentou apontar essas falhas, encontrou resistência. Admitir erros significaria enfraquecer todo o processo. Assim, questionamentos legítimos foram tratados como ataques à investigação. O sistema se fechou, protegendo suas decisões em vez de reavaliá-las com honestidade. Esse erro inicial criou uma reação em cadeia. Provas frágeis ganharam peso, dúvidas foram silenciadas e a verdade começou a se perder. O caso avançava, mas não em direção à justiça. O que parecia um simples equívoco se tornaria o ponto de virada mais grave de toda a história. Enquanto o processo avançava, uma informação crucial surgiu quase por acaso. Não veio da polícia nem da promotoria, mas de uma análise tardia, feita por alguém que decidiu revisar os registros antigos. Entre relatórios esquecidos e documentos mal arquivados, apareceu um detalhe que nunca havia sido devidamente investigado. Essa descoberta contrariava diretamente a linha oficial do caso. Um horário não coincidia, um deslocamento era impossível dentro do tempo estimado e uma ação atribuída ao suspeito simplesmente não poderia ter ocorrido da forma descrita. Era o tipo de informação que exigia uma reavaliação completa da investigação. Mesmo assim, o dado foi tratado como irrelevante. Para as autoridades, reabrir aquela questão significaria admitir falhas graves. O caso já estava avançado demais, a narrativa consolidada e a opinião pública formada. Assim, a descoberta foi mencionada superficialmente e rapidamente deixada de lado. O mais inquietante é que essa informação apontava para outra possibilidade. Uma pessoa que nunca havia sido investigada a fundo passava a ter ligação direta com momentos-chave do crime. Mas essa linha exigiria começar quase do zero, algo que ninguém parecia disposto a fazer. Com o tempo, defensores e especialistas independentes começaram a questionar por que aquele dado havia sido ignorado.
Relatórios técnicos passaram a circular fora do processo oficial, levantando dúvidas cada vez mais difíceis de silenciar. A confiança na investigação começava a se desgastar. Sem saber, o sistema havia deixado escapar a peça mais importante do quebra-cabeça. Aquilo que poderia ter esclarecido tudo foi tratado como um detalhe menor. Mas a verdade tem um hábito incômodo. Mesmo ignorada, ela sempre encontra uma forma de voltar à superfície. Anos depois do caso ser considerado encerrado, algo inesperado aconteceu. Um novo olhar foi lançado sobre os autos, não por pressão popular, mas por insistência de pessoas que nunca aceitaram a versão oficial. O que parecia um crime resolvido voltou ao centro das atenções, desta vez sem pressa e sem certezas prévias. A revisão revelou falhas que antes haviam sido ignoradas ou minimizadas. Provas foram reavaliadas com técnicas mais modernas. Depoimentos foram comparados com mais rigor e dados técnicos ganharam uma leitura mais precisa. Aos poucos, a narrativa construída pela investigação original começou a se desfazer. Uma evidência específica mudou completamente o rumo do caso. Aquilo que antes sustentava a acusação passou a ser visto como inconclusivo ou até equivocado. O detalhe que havia sido tratado como irrelevante agora mostrava que a linha do tempo oficial simplesmente não se sustentava. Com isso, a figura do suspeito óbvio começou a perder força. Especialistas apontaram que decisões tomadas no início da investigação influenciaram todas as etapas seguintes. O erro não foi apenas técnico, mas humano. A necessidade de respostas rápidas falou mais alto que a busca pela verdade. Ao mesmo tempo, uma nova possibilidade emergia. Uma pessoa até então ignorada passou a ter conexão direta com pontos-chave do crime. Movimentações, horários e comportamentos antes vistos como normais ganharam outro significado quando analisados fora da narrativa original. Quando essas informações vieram a público, a reação foi imediata. A opinião pública antes convicta passou a questionar tudo. Programas de TV, jornalistas e especialistas começaram a discutir o caso sob uma nova perspectiva. A confiança na investigação original foi seriamente abalada. O sistema, pressionado, precisou reagir. Recursos foram apresentados, decisões revistas e declarações antigas colocadas em xeque. Para muitos, não se tratava mais apenas de resolver um crime, mas de corrigir uma injustiça construída ao longo dos anos. As consequências foram profundas. Pessoas tiveram suas vidas marcadas por uma acusação que talvez nunca devesse ter existido. Outras perceberam que estiveram muito próximas da verdade, mas escolheram o caminho mais fácil. O caso deixou cicatrizes que nenhuma decisão judicial conseguiu apagar. No fim, o que chocou os Estados Unidos não foi apenas a reviravolta, mas o que ela revelou sobre o sistema. Como erros podem se acumular, como certezas podem cegar e como a verdade pode ser deixada de lado quando não é conveniente. Esse caso não terminou com uma resposta simples. Ele terminou com perguntas incômodas. E é exatamente por isso que sua história ainda ecoa. Porque, às vezes, o mais assustador não é o crime em si, mas tudo o que foi feito depois dele. Com o passar do tempo, o caso deixou de ser apenas uma investigação criminal e se transformou em um símbolo, não sobre culpa ou inocência apenas, mas sobre como verdades podem ser moldadas. O que começou como uma busca por justiça terminou como um retrato desconfortável de falhas humanas e institucionais. Para a vítima, a verdade completa talvez nunca seja totalmente conhecida. Para os envolvidos, restaram consequências irreversíveis. Vidas foram marcadas por decisões tomadas sob pressão, manchetes apressadas e conclusões precipitadas. Nada disso aparece nos relatórios oficiais, mas pesa silenciosamente sobre todos. O público,
que antes aceitava respostas simples, passou a enxergar o caso com outros olhos. A confiança cega na versão inicial deu lugar à dúvida. Afinal, se esse erro foi possível aqui, quantos outros casos seguiram o mesmo caminho sem jamais serem questionados? Nos Estados Unidos, esse caso passou a ser estudado e debatido, não apenas pelo crime, mas pelo processo. Ele mostrou como investigações podem falhar quando a pressa substitui o cuidado e quando a necessidade de um culpado se sobrepõe à busca pela verdade. No Brasil, histórias como essa não são tão distantes quanto parecem. Mudam os nomes, os lugares e os detalhes, mas os erros se repetem. Acreditar demais em versões prontas é um risco universal. E é exatamente isso que torna esse caso tão relevante para nós. O avesso do fato não está apenas na reviravolta final, mas em tudo o que foi ignorado ao longo do caminho. Nas perguntas não feitas, nas provas não analisadas e nas vozes que não foram ouvidas quando ainda havia tempo de corrigir o rumo. Esse caso nos lembra que justiça não é sobre rapidez, mas sobre responsabilidade. Cada decisão carrega consequências reais que ultrapassam tribunais e manchetes. Quando a verdade é negligenciada, o preço nunca é pequeno. Talvez nunca saibamos tudo o que realmente aconteceu naquele dia, mas sabemos o suficiente para entender que aceitar a primeira versão é muitas vezes o maior erro. Questionar não é desacreditar, é proteger a verdade. Histórias como essa não devem ser esquecidas. Elas existem para alertar, incomodar e provocar reflexão. Porque enquanto erros forem ignorados, eles continuarão se repetindo silenciosamente em novos casos. Aqui no Avesso ao Fato, a intenção nunca foi apontar culpados, mas revelar camadas, mostrar que toda história tem mais de um lado. E que, às vezes, o mais importante está justamente naquele que quase ninguém quis enxergar. O que esse caso nos deixa não é apenas uma história chocante, mas um alerta profundo. A verdade nem sempre vence rápido. Muitas vezes, ela perde espaço para versões convenientes, pressões externas e certezas construídas às pressas. Quando isso acontece, não é só a justiça que falha, é a responsabilidade coletiva de questionar, analisar e duvidar do que parece simples demais. A moral dessa história é clara e desconfortável. Confiar cegamente na primeira narrativa pode destruir vidas. Erros não surgem apenas da má intenção, mas da pressa, do medo de admitir falhas e da necessidade de dar respostas imediatas. Justiça não é sobre fechar casos, mas sobre ter coragem de reabri-los quando algo não faz sentido. Histórias como essa mostram por que é tão importante olhar além do óbvio. Questionar não é atacar, é proteger a verdade. E entender o avesso dos fatos é a única forma de evitar que os mesmos erros se repitam, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar onde a verdade seja colocada em segundo plano. Se esse caso fez você refletir, inscreva-se no Avesso ao Fato. Aqui, cada história é contada sem atalhos, sem versões prontas e sem medo de mostrar o que ficou escondido. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo.